neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor, Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador, Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor, Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor, Santo, 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 justo e compassivo,
Supremo Criador, és um só Deus, Supremo Criador. Então, ouvintes, segundo as próprias palavras de Jesus Cristo, as 7 estrelas que foram vistas por João na sua destra, na destra de Jesus, são os 7 mensageiros. E os 7 castiçais de ouro são justamente as 7 igrejas. Ele, exclusivamente ele, o Deus único, passeando entre estes 7 castiçais, dentro das 7 igrejas, entre as 7 igrejas, sustentando a cada mensageiro de cada era. Negar isto é negar a palavra de Deus. A posição do ateu. Existe alguém no mundo combatendo o ateísmo, querendo que o povo seja cristão. Mas a posição do ateu declarado é muito melhor do que desse cristão que invalida a palavra de Deus, que torce a palavra de Deus. E São Pedro disse que torce para a sua própria destruição. Aqui está o próprio Jesus Cristo interpretando, explicando o que são as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Ensegue as Escrituras em seus narizes e eles continuarão da mesma forma, interpretando-as através de suas próprias maneiras. Isto acontece com os falsos ungidos, com os falsos cristos, profetizados na própria Escritura, na Bíblia Sagrada. Mas, indubitavelmente, os 7 mensageiros têm vindo e nós estamos sob a luz do último mensageiro, sob a luz da última estrela. Isto significa, ouvintes, que era o próprio poder de Deus, o próprio poder e autoridade de Deus é quem sustenta estas estrelas, estes mensageiros, cada um em sua era. Eles saem no fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra, nunca com um credo, nunca com um dogma para fundar mais uma organização religiosa. Não. Eles são estrelas porque refletem a luz. A luz que reflete é a luz daquele que o sustenta. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz de seus próprios
avivamentos de seus próprios reflectores. Não. Em Isaías, capítulo 50, versículo 11, nós encontramos justamente uma coisa que alimenta o pensamento nesse instante, a verdade que estamos ouvindo. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías, capítulo 50, versículo 11. Estes que acendem os seus próprios fogos, sim, e andam sob a luz de suas próprias faíscas, em tormenta jazerão. Isaías, capítulo 50, versículo 11. É por isso que cada um tem uma doutrina, de um lado, outro de outro, e não pode ferir um ou outro. Mas, vejam, a estrela que tem guiado o povo de Deus ao Senhor Jesus Cristo, à sua palavra, é sustentada. Lembre-se, essa estrela é o mensageiro, castiçal é a igreja. É sustentada pela destra de Jesus, que quer dizer poder. Agora, quando é que se precisa de estrela? Quando é que a estrela brilha? É justamente de noite. E Jesus sustentaria essa estrela, esse mensageiro, justamente quando estivesse escurecido, espiritualmente falando. É noite espiritual. É a noite das trevas do pecado. O mundo religioso tem tomado totalmente a falsa escritura, isto é, o falso evangelho, e tem se tornado em trevas totais. Justamente numa noite escura em que a estrela brilha, que todos, mesmo o mundo inteiro, tem pecado e está destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O mundo dos dias passados pecou. O mundo do século que não tem pecado. Estão viajando do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, indo ao Leste para fazerem prosélitos e se prostrarem a multidões e multidões sob um homem. Que cristãos são esses que simplesmente enfrentam uma dificuldade, enfrentam uma perseguição por causa de uma tradição religiosa, por causa de uma política religiosa? Não por causa de Cristo, não por causa de uma vida vivida, não por causa disto, porque caso contrário, não estariam sustentados pelo ouro e pela prata, mas sim pelo poder de Deus. Tem muito ouro e tem muita prata. Tudo o que realizam é sob o poder do dinheiro, sob o poder da política, sob o poder da posição, mas nunca sob o poder de Deus. Mas estes mensageiros, cada um em sua era, deram ao conhecer ao povo o quê? O que eles deram a conhecer ao povo? O que foi que Lutero deu a conhecer ao povo? Que a salvação era de graça.
O que foi que João Wesley deu a conhecer ao povo? É que sem santificação ninguém verá a Deus. O que é que o mensageiro desta era está dando a conhecer ao povo que ele ouve? Que Jesus Cristo, Deus, não é composto de 3 pessoas e que o seu batismo deve ser usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que saber, meu ouvinte, se você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você precisa ser batizado. Você não foi batizado, porque Jesus disse: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome. Mas o nome eles não estão usando, porque eles não conhecem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Esses são mensageiros que andam sob a sua própria luz, sob a luz da mãe deles. Foi a mãe deles que lhes deu essa doutrina. E o anjo está dizendo: sai dela. Sai dela, porque caso contrário suas mulheres ficam iguaizinhos, iguais às mulheres dela, da mãe. Seus homens ficam iguais a eles, do mesmo jeito. Agora esses mensageiros vêm sem temor de falar aquilo que Deus põe em suas bocas para falar, porque eles recebem exclusivamente de Deus, recebem exclusivamente do Senhor. Eles falam e operam de acordo com sua autoridade, porque Ele, Jesus, os sustenta com todo o poder da divindade. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer consumação das eras. Amém. Aí está. A história não nega que cada estrela em sua era se manifestou cheia de fulgor, de luz, não luz própria, mas luz daquele que a sustentava. Cheios do Espírito Santo e de fé, inflamados com fogo de Deus, mostrando a palavra de verdade, e ali está Ele, Jesus, sustentando-os. Aqui está Jesus como esposo, sustentando a sua esposa. Jesus não é nenhum marica para ter a sua esposa sustentada por outro homem, por outro domínio. Ele próprio sustenta a sua esposa. É certo, isto é verdadeiramente correto. Ele é o verdadeiro marido e ela é a verdadeira esposa, que sempre depende dele, nunca tem a sua bolsa própria, independente, para levantar o nariz, a fronte, a cabeça, e sair aí cascavelando nas ruas, como se fossem donas de tudo, de todas as coisas, de todo o mundo. Não, esta não é a igreja de Jesus. O marido de Jezabel é Acabe. O marido de Herodias é Herodes. O marido da falsa igreja é Satanás, é o diabo. É o mundo, é tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá no Monte da Tentação. Jesus rejeitou tudo e a falsa igreja abraçou tudo. Está cheia de ouro, de prata e de poder terreno. É o poder que ela tem para matar, assassinar, trancar, baixar as portas hoje, levantar as portas amanhã.
ela faz o que quer, ela está nas manchetes dos jornais todos os dias, ninguém fala mal dela, ninguém mostra a sua podridão, ninguém mostra o seu pecado. Tem muitos corajosos aí, mas é para combater um profeta de Deus, que vem humildezinho. Esses são os heróis do século. Soltam manifestos, defendem o Evangelho. Mas como pode a filha ser diferente da mãe? Herodes ofereceu todo, até a metade do seu reino para a filha de Herodias. Vocês pensam por quê? Interessado nela. E a mãe logo vendeu a filha. Vendeu a filha, sim, minha filha, aceita a proposta. Mas não precisa aceitar a metade do reino, não, porque tudo já é nosso. Eu mando nisso aí. Pegue a cabeça desse homem aí que mostrou meu pecado, que condenou meu pecado e que tem nos condenado. Isso aí é que precisa calar. O mundo pode virar de cabeça para baixo. As mulheres podem fazer o que quiser. Todo mundo pode fazer o que quiser. Mas esse João Batista tem que cortar a cabeça dele. Porque ele é quem mexe comigo. Ele é quem está arrasando comigo. Vamos, minha filha, dança na frente do rei, requebra, insinua, faz grandes programas que agrade o rei, porque assim você cairá na graça dele. Como ele está vivendo comigo, maritalmente ele viverá com você também. Use o que você tem, minha filha. Você tem grandes elementos, você dispõe de um corpo belo. Mas fique sabendo, mundo moribundo, fique sabendo, assim diz o Senhor, que ao apagar a luz desta estrela, não haverá nada mais que brilhe. Grande tribulação tem tomado conta do mundo, e não haverá mais um farol. Onde está a verdade? Com quem está a verdade? Todos dizem que é o farol, e há tantos faróis daqui e dali. Já pensou se no aeroporto tivesse muitos faróis, muitas torres dali e dacolá, num porto de navio? Não sabe qual é ele, qual? Onde devo me ancorar? Onde devo me descansar? Se você ainda pode ver uma luz diferente, se você ainda pode ouvir a palavra de Deus, agarre nela com todas as suas forças, porque aqui está a mensagem da última estrela, aqui está a mensagem do último mensageiro que Deus enviou, sustentado pelo seu poder. Sempre pense nisto, e sua igreja sempre está à luz do seu poder, sustentada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da vida eterna, tem tomado da água da vida. Deus te dê luz, Deus te dê luz nesse instante, faça refletir o seu farol no seu coração, ilumine a sua alma nesse instante, acerca do momento em que estamos vivendo, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família, é um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página.
nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sombra. No crepúsculo, sombras vêm à terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus transforma sombras em radiante luz pelo seu amor. Sombras, Deus transforma sombras, não te deixará lutar em oração. Se as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, em Jesus encontro refúgio das tormentas deste meu viver. Sombras, Deus transforma sombras em radiante luz pelo seu amor. Sombras, Deus transforma sombras
não te deixará lutar em dor a só. Vamos começar a nossa meditação com uma pergunta. Pode uma pessoa falsa fazer prodígios, sinais e maravilhas? Escrituristicamente falando, de acordo com as Escrituras, pode perfeitamente. Pelo contrário, surgirão tais pessoas, falsos cristos. A palavra Cristo quer dizer ungido. A Bíblia não diz que surgiriam falsos Jesuses, mas sim falsos cristos. O que quer dizer falsos ungidos. Nós encontramos lá no Velho Testamento Janes e Jambres resistindo a Moisés, fazendo as mesmas coisas que Moisés fazia através do poder legítimo de Deus, resistindo assim ao profeta de Deus. Em São Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Está comprovado pelas próprias palavras de Jesus que homens que não se apartam da iniquidade podem fazer maravilhas, profetizar, expulsar demônios no nome do Senhor Jesus. Amados, a advertência vale muito para quem tem ouvidos para ouvi-la. Para quem não tem ouvidos para ouvir a advertência do Espírito, o que o Espírito diz às igrejas, isto não vale nada. Jesus não valia nada, absolutamente nada, para determinadas pessoas no seu dia. Mas para outras, ele era tudo. Ele representava tudo. Ele era o que estava faltando na sua vida. Ele era o que Deus tinha prometido. Mas, enquanto isto, muitos não deram valor algum em Jesus, ainda que manifestando evidentemente tudo que o Messias deveria fazer, praticar, obrar aqui na terra, eles não puderam aceitar. Eles não reconheceram. E não reconhecendo a verdade, terão de crer no engano, na mentira. Não reconhecendo o verdadeiro, terão de crer no falso. Por isso Jesus afirmou: se alguém vem em seu próprio nome, vocês recebem. Mas como eu vim em nome de meu Pai, vocês não me recebem. Jesus trouxe o nome do Pai,
veio em nome do Pai. Eles não puderam receber, porque estavam com seus olhos vedados. No sermão profético de Jesus, em São Mateus capítulo 24, nós encontramos coisas que deveriam acontecer. Logo após a sua saída sobre Jerusalém, e também sobre todo o mundo, através das eras. Os discípulos perguntaram quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em uma só pergunta, nós temos 3 interrogações. É uma pergunta tríplice. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Terceira, e do fim do mundo? Jesus respondeu e deixou bem claro. Deixou a coisa bem explicada, para aqueles que tivessem os seus olhos abertos, especialmente nesta era que é a última delas, das 7 eras, pudessem ver, pudessem olhar no relógio e saberem que hora é. Quando você quer saber que dia do mês e da semana, você vai no calendário. Quando você quer saber que hora é, você olha no relógio. Quando você quer saber em que tempo estamos vivendo, olha nas Escrituras, pelos olhos de Deus. Aceite o colírio de Deus, que ele promete em Apocalipse 3, versículo 18. E você poderá ver que Jesus deixou apenas um segredo para que Satanás não personificasse, para que o diabo não imitasse o dia e a hora. Ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele deu todos os sinais. Reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O maior inimigo do homem seriam seus próprios familiares. Quando os verdadeiros filhos de Deus fossem odiados por causa de quê? Jesus disse assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa da Trindade. Oh, desculpa, ouvintes, não está escrito isso na Bíblia. São Mateus capítulo 24, versículo 9. Vamos repetir, vamos corrigir. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Você poderia perfeitamente constatar pelas Escrituras e pelos sinais dos tempos, pelo comportamento dos homens e das mulheres, pelo estado das igrejas, a que hora que estamos vivendo, qual é a Escritura que está se cumprindo nesse instante. Ele disse, em outras palavras, que muitos sairiam dizendo: eu sou o Cristo. Teriam a petulância de dizerem: eu sou o Cristo. Agora, quantos Cristos têm surgido aí na terra? Um está aqui, outro está acolá, um está na Índia, outro está na África. Apareceu um dizendo que é Jesus Cristo. Outro diz que está em Porto Rico, diz que é Cristo. Outro diz que está ali dizendo que é Cristo. Mas Jesus disse:
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está claro, então, que esses dias são dias antes do rapto, antes da noiva sair da terra. Na verdade, são dias de aperto, são dias de pressão, são dias terríveis. O amor tem se esfriado. Não há em quem você possa confiar e não ser traído. Sim. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está aí a resposta. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível enganar aos eleitos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele, o Cristo, está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Jesus está advertindo assim. Agora eu pergunto aos meus ouvintes, como cristãos somos, Cristo estaria na terra ou não? Seria falso dizermos que Jesus Cristo está na terra? Não, absolutamente não. Isto não é falso. Mas quando disserem para você que Cristo está ali, você diga: isto é mentira. Cristo está aqui, no meu coração. Está aqui na minha vida. Pelo menos isto não me surpreende, porque Ele está na minha vida. Cristo está em mim. Cristo vive em mim. Eu estou falando por você, cristão, filho de Deus. Estou falando no lugar de todo o corpo de Jesus. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Porque nós vemos tantas pessoas dizendo-se ser cristãs e correndo para cá e para lá, após homens que estão negociando a sua fé, vendendo cura divina, vendendo dons. Por que que o povo corre para cima e para baixo e se admira de alguma cura, de algum testemunho? Por quê? Porque a vida de Cristo não está no povo. Se a vida de Cristo estivesse no povo, não seria surpresa, ninguém se admiraria. Você não poderia nunca admirar um carro de um terceiro que você já possui. Você não pode admirar uma coisa que está com os outros, sendo que você já possui aquela mesma coisa. Aquilo não te surpreende. Por isso Paulo se pôs de joelhos com lágrimas, dizendo: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual é esse nome? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, quer dizer, o seu Espírito dentro de você, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo em experiência própria, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de
toda a plenitude de Deus. Pode Cristo estar aqui? Sim, em você, mulher. Em você, homem. Onde se poderia ver Satanás, senão no homem, senão na mulher? Matando, roubando, provocando adultério, prostituindo. Onde se pode ver Cristo, ele não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Ele não tem outros pés a não ser os meus e os teus. Ele não tem outros olhos a não ser os meus e os teus olhos. Paulo disse: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Posso reafirmar, posso dizer que falsos cristos farão prodígios e maravilhas, que se possível enganariam até os escolhidos. Em Apocalipse 16, versículo 13, João disse que viu sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Mas o Senhor diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Temos vergonhas? Sim. Temos coisas que causam vergonha? Temos. Mas estamos vestidos. Para isso devemos estar vestidos. E com que tipo de roupa devemos nos vestir? Com a roupagem que aquele Senhor preparou para a sua grande ceia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas aos escolhidos não é possível enganar. Nós poderíamos, nesse instante, se o tempo nos permitisse, darmos vários exemplos, como o de São Martim, quando um anjo lhe apareceu, coroado de vestes brilhantes, dizendo: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te, me adora agora, eu sou o teu Salvador. Martim parou, não foi falando línguas estranhas logo, para depois sair dando testemunho de púlpito em púlpito que viu um anjo. Parou e prescrutou, e o Espírito Santo veio e disse a Martim: Jesus não está coroado, Martim. Isso foi o suficiente. Uma coisinha a mais que o anjo tinha, ou uma coisinha a menos que o anjo tivesse, seria o suficiente para Martim mandá-lo embora com toda a sua beleza, com todo o seu brilho, mandá-lo embora em nome de Jesus. Vai-te, Satanás! Oxalá que o povo de Deus tivesse a revelação do Espírito Santo nesta hora. Mandaria muita coisa bonita embora, em nome de Jesus Cristo. Dispensaria muito brilho, dispensaria muitas ofertas, dispensaria muitas curas por falsos cristos, dispensaria muito intelecto, muita coisa bonita, em nome de Jesus Cristo. Mas isso somente pelo Espírito Santo. Somente os escolhidos farão, somente os eleitos não serão enganados. Que Deus se compadeça de cada um de nós. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada podemos ver, sem Ele nada podemos ser. Nenhum cego pôde ver através da tradição. Mas quando Ele chegou, o cego de Jericó enxergou, o cego de nascença enxergou. Pela tradição ele
Eles nunca enxergaram e nunca enxergarão, mas quando a luz vem, raia, quando o povo está assentado à margem do caminho em trevas, raiou a luz, e agora eles podem enxergar e ver como esse mundo está mergulhado num abismo de fim. Sombra caiu sobre a terra. Onde se pode encontrar Deus, a não ser em você agora? O Senhor te ajude e te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pelo vale um a um, tem a morte em filhos que ali ceifar. Sua visita traz somente a dor sem fim, o negro do vale que nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale um a um. Nós já vamos pelo vale um a um. O pecado mal assombra resvalar, sem um braço amigo que nos dê a mão, do negro do vale que nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale,
Vamos pelo vale rumo ao mundo.